Era pra eu ter gravado um vídeo ontem, mas acabou que não deu certo, enfim. Aconteceu algumas coisas, o vizinho começou a fazer obra, e aí choveu, e aquela barulheira, enfim. E eu resolvi falar, eu pensei, falei, não, né, tem dia que não é pra ser, tem dia que deixa fluir o dia. E foi o que eu fiz. E aí até fiz uma postagem, acho que dia 30, falando que, né, dia 31 é Halloween, e aí é o último dia do mês, é o dia que eu gosto de fazer uma faxina na casa, para poder receber o próximo mês, né, com a casa limpa, né, que eu acredito em energia, então se a casa tá limpa, a energia da casa tá limpa, tá leve também, e assim o próximo mês vem com leveza, né. E eu venho falar sobre isso, venho fazer uma reflexão, vim trazer uma reflexão e até falar que às vezes quando o dia tá meio ruim, acontecem coisas ruins, como que eu faço para poder lidar com isso, com coisas que não estão no meu controle. Halloween, ela tradicionalmente, né, na nossa geração, das pessoas que nasceram agora, depois de 1840, a gente tem isso, uma data, como um dia ruim, que é o dia das bruxas, ainda mais para quem foi cristão, como eu fui. É um dia muito pesado, é um dia das bruxas, é um dia onde os demônios estão à solta e blá blá blá. Só que hoje eu vejo o peso do Halloween como uma forma muito diferente do que eu via de quando eu era da igreja. O Halloween, pra quem não vou dar só um contextinho rápido, porque isso aí tem. Você procura aí que tem vários lugares explicando da onde que surgiu o Halloween. O Halloween, ele veio lá dos celtas, bem antigamente mesmo. Eles acreditavam que dia 31 de outubro era o fim de ano deles. Por quê? Tava acabando o outono, ia começar o inverno e no inverno eles não podem fazer muita coisa, lá neva muito, então os celtas eles são de uma região que pega a Grã-Bretanha, né, e Irlanda, enfim. Então lá fazia muito frio, nevava muito, neva muito no inverno, faz muito frio, não tem colheita, não tem nada para fazer. Então eles comemoram esse dia como um fim de ciclo, um fim de ano. E aí por isso tem muita fogueira, enfim. E eles acreditavam que nesse dia em específico, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficava muito tênue, muito fininho. E eles acreditavam que isso fazia com que os mortos, né, os espíritos, poderiam vir para esse mundo e levar crianças, sei lá o que eles pensavam sobre isso. Só que aí chegou a Igreja Católica e pensou, falou, né, a gente tem que trazer os pagãos pra gente aqui, né, a gente tem que trazer mais fiéis pra igreja. Então vamos pegar o dia de Todos os Santos, que, né, que era uma outra data, e vamos colocar no dia 1º de novembro. E aí por conta disso, que, né, em inglês seria All Hallows Eve, então, e aí com o tempo foi indo e virou Halloween. E depois os irlandeses foram migrando para os Estados Unidos, e aí veio a questão da abóbora, porque até então os irlandeses não tinham abóbora, eles tinham nabo, e lá nos Estados Unidos tem muita abóbora, enfim, gente, para tudo tem um contexto histórico. E existem as lendas, né? Aí o Hollywood veio, né, achou interessante fazer um bocado de filme sobre isso, de que é um dia que as bruxas estão soltas, que vão pegar criancinhas pra tirar substâncias, enfim. Você já sabe o que eu tô falando, que tem várias pessoas falando sobre isso também. Inclusive nos dias de hoje. Mas por que pra mim é uma data muito pesada? Porque se a gente for pegar o contexto histórico, Halloween, né, o dia das bruxas, as bruxas, elas eram vistas como mulheres que sabiam coisas, que ia de contra, né? Por exemplo, pegava uma erva para fazer um chá, um camomila para poder acalmar a pessoa, usava muita lavanda, usava, enfim, ervas, alecrim. Então, essas mulheres, elas entendiam que algumas ervas conseguiam ajudar as pessoas em algumas doenças, né? Ou a curar feridas, ou elas eram parteiras, elas ajudavam a trazer pessoas ao mundo. E isso, naquela época, era muito ruim. Tudo que era fora, tudo que era
diferente do que eles viviam, era considerado bruxaria. E aí, se a gente for pegar no dia de hoje, eu, por exemplo, sou uma bruxa, porque eu tô mais ainda, né? Porque eu estou mostrando pra vocês coisas que eu fiz usando a mente, olha isso, e que pra mim funcionou muito bem. Então isso, com certeza, estaria na fogueira se eu vivesse naquela época. Eu acredito que eu já vivi naquela época porque eu sou reencarnacionista. E aí, pegando o contexto de hoje em dia, pegando o que Hollywood fez, né, com essa data, os cristãos ainda tem muito, não todos, mas tem muitos que ainda acreditam que é uma coisa do demônio, que é uma coisa pesada e tal. E aí vem a lenda de que grandes sociedades ocultas utilizam ainda hoje crianças para tirar uma certa substância e blá blá blá. Se tornou uma data muito pesada. E é pesada para mim também, que além de tudo isso, pelo simples fato de que mulheres inocentes foram mortas, foram queimadas vivas, por conta de coisas simples que, né, eu sou enfermeira, então naquela época eu não poderia jamais pensar numa coisa dessa. Eu seria morta na fogueira. Eu jamais poderia ensinar para as pessoas que a mente da gente tem poder. Eu seria morta na fogueira. Hoje em dia as pessoas julgam a gente, né? Outro dia eu recebi o comentário, nossa, quanta mentira, quanta baboseira, que esquizofrenia. As pessoas pensam isso hoje em dia. Imagina em 1800 bolinha. Como é que não era naquela época? Então tudo que está fora do padrão, antigamente era visto como bruxaria. Se você não segue um padrão certinho, você provavelmente seria visto como uma bruxa, um bruxo. E pra mim essa data é pesada justamente por conta disso, dessas coisas que foram feitas ao redor do nome, né? Ao redor da data, sendo que na verdade, historicamente falando, gente, era uma simples comemoração. Eles estavam comemorando o fim de uma colheita para o início de uma era, né, de um ciclo de alguns meses, onde eles não iam fazer nada, eles não poderiam sair, não poderiam caçar, não poderiam fazer nada por conta da neve. Era isso. E aí se transformou-se, nossa, né, as bruxas vão sair e blá blá blá. Essa egrégora em cima dessa data, pra mim, deixou o dia muito pesado. E sim, eu gosto de Halloween, porque eu fui criada assistindo filme da Disney, né? Enfim, filme de Hollywood. E principalmente Abracadabra, né? Era da minha época. Convenção das Bruxas. Eu gostava muito dessa temática, sempre gostei muito disso. Mas eles transformaram tudo isso em uma coisa muito ruim. Ontem, quando eu entrei no Instagram, eu tenho muitas pessoas ainda que eram da época da igreja. Nossa, era só o que tinha. Cristão não comemora Halloween, porque hoje o demônio tá solto. Gente, mas enfim, né? É a crença de cada um e tá tudo bem. Pra mim se tornou pesado por conta disso. E pra mim é perceptível a energia do dia, sabe? Como eu falei, era pra ter gravado um vídeo ontem. Eu não consegui gravar, porque eu botei, arrumei tudo, me arrumei, tudo bonitinho. Quando eu liguei a câmera, o vizinho começou a fazer barulho. Não sei o que ele tava fazendo de obra lá. Mas aí começou, e era muito alto. E aí começou a bater, bater, bater. E aí usando máquina, parecia que tava quebrando uma parede, não sei. Aí eu pensei, falei, não, vou esperar, porque realmente não tem nada que parece que tá fazendo obra, né? Falei, eu vou dar um tempo. Aí esperei um pouco e nada. Continuou o barulho. Aí caiu uma chuvinha e aí, enfim. O barulho continuou, né? Que eu ainda pensei, vai chover e agora vai parar. Não, continuou o barulho. Até que eu pensei, falei, caramba, né? Tá vendo? Tanta energia, né, que as pessoas falam do dia 31, que eu acabei caindo nessa e acabei travando meu dia. Falei, pronto. Mas eu não fiz disso uma tempestade, né? De, e agora, porque eu tenho que fazer isso hoje. Não, gente, eu peguei e fiz o que eu poderia fazer no dia, em relação às outras coisas que eu faço, né, meus outros trabalhos. Resolvi tudo que tinha que resolver, tudo bonitinho. E falei, eu não vou gastar a minha energia com o que eu não tenho controle. Eu não tenho controle se o vizinho tá fazendo obra. Eu não tenho controle se o cachorro tá latindo, eu não tenho controle se tá passando um monte de carro de som fazendo propaganda.
que inclusive ontem foi dia disso, ainda pensei, falei, meu Deus, mas hoje é sexta, né? Geralmente o carro de som assim, é no sábado. Mas tá tudo bem. Falei, vida que segue. Falei, eu não posso ir contra isso, vambora. E que isso sirva também para outras coisas, né? Que isso até sirva de exemplo para vocês, que quando acontecer alguma situação dessa, onde você não tem controle do externo, você observar e falar, realmente eu não posso controlar isso. E tá tudo bem. Faça outras coisas, foque em outras coisas. Porque acontece, a gente vive em sociedade e isso é mais normal do que a gente imagina, né? Tem dia que. E outro, ainda tem a nossa energia. Tem dia que a gente não está disposto, tem dia que a gente não está bem. Eu tenho, quando tá na TPM e tudo, tem dia que não dá, tem dia que me dá enxaqueca, tem dia que eu não consigo fazer as coisas. Dá muita dor de cabeça. E aí? Eu tomo a dipirona, mas e aí não passa às vezes não passa, mas ainda dá aquela... É ruim, não é legal. Não dá pra ir contra. Eu vou fazer o quê? Vou me desesperar? Não, a gente aceita e faz o que tem que fazer, e foca em outras coisas. E veja o outro lado, né? Ok, às vezes o corpo da gente até faz isso pra gente, porque às vezes a gente tá precisando realmente descansar. E aí o corpo da gente fala, opa, pera aí. E manda alguma coisa pra você, dá um tempo pra você observar, será que você não tá se cobrando demais? Será que não tá muito pesado pra você e aí você precisa dar um tempinho, dar um descanso pra você mesmo, pra sua mente, pro seu corpo? Às vezes é isso. Nem tudo é... A gente não pode, na verdade é isso, a gente não pode ver as coisas ruins como só o lado ruim daquilo. A gente tem que observar que até nas coisas ruins é um momento pra gente refletir, pra gente pensar na gente, ou cuidar da gente. O que acontece? É isso. E eu espero que sirva de reflexão pra vocês e que se vocês estão aqui, provavelmente vocês também seriam queimados na fogueira junto comigo. Só pra gente realmente entender, né? Que nem tudo é bruxaria, nem tudo é do demônio, do diabo. Pronto, estão fazendo barulho, acabou meu dia. Não, a gente tem que ver o outro lado da história, né? A gente tem que entender o outro lado da energia, né? Por que que tá acontecendo isso? Às vezes é só você mesmo que tá mandando esse sinal pra você inconscientemente de que, opa, é o momento de você parar pra refletir, ou parar pra descansar, ou parar pra se cuidar, não sei. Mas é assim que funciona, pra mim pelo menos. E eu espero que tenha ficado pra vocês alguma reflexão sobre tudo isso que eu falei hoje no vídeo. E até a próxima e um bom novembro pra vocês.